Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Geraldo novamente aqui com vocês, agora fazendo uso desse novo formato de utilização de aulas midiáticas. Não é a mesma coisa de como eu estar com vocês em sala de aula, tirar dúvidas, aquele tete a tete, aquela nossa conversa sincera e clara sobre o conteúdo, mas nós estamos fazendo o possível para nos adaptarmos a essa nova realidade e torcendo, fazendo figa para que a gente retorne o mais rapidamente possível para as nossas atividades normais. Pessoal, nós já sabemos que o Enem vai ser feito em janeiro próximo, né? Janeiro de 2021. Já sabemos disso, já sabemos a data e tal, e fizeram a escolha desse período de janeiro para ser o mês para aplicação da prova, mas nem por isso a gente vai relaxar, né? Ainda estamos em agosto, temos um tempinho até lá. E assim, antes das férias eu disponibilizei para vocês uma aula sobre como se fazer um bom texto, uma boa introdução para o seu texto dissertativo argumentativo. Ele já foi disposto no YouTube da escola e também foi mandado o link para vocês, certo? No grupo do WhatsApp. Então assim, pessoal, foi bastante esclarecedor. Eu reassisti a aula para gravar essa, para a gente dar aquele ar de continuidade. E é uma oficina de redação. A nossa disciplina se chama Oficina de Redação. E aí foi disposta a primeira parte, a segunda parte está sendo gravada agora. E a terceira parte, a posteriori, será disponibilizada também a vocês. Chegará a vocês, de alguma forma, por meio de vídeo também. Tá bom? Então hoje nós iremos trabalhar a questão de como se fazer um desenvolvimento. Um bom desenvolvimento para o seu texto dissertativo argumentativo, para a sua redação de Enem. Tá? E também pode ser um tipo de texto cobrado na avaliação da UES, na prova da UES. Certo? Geralmente nas duas propostas lançadas pelo vestibular tradicional da UES, vem a questão de se fazer um texto argumentativo, tá bom? Então, assim, muitos alunos recorrem ao professor de redação de língua portuguesa e tal com essa dúvida: professor, eu não sei iniciar o texto e tal. Eu coloquei até esses elementos no nosso primeiro, no nosso primeiro vídeo de redação, né, na primeira aula, que fala sobre a questão de se fazer a introdução. Mas muitos alunos também têm dificuldade na hora de deslanchar o texto, de se fazer a segunda parte, a segunda premissa, que é o desenvolvimento. Então hoje a gente vai trabalhar permeado a essa questão: como se fazer um bom desenvolvimento. Um desenvolvimento realmente massa, bacana, de um texto conectado, certo? Para o corretor ficar feliz, satisfeito com aquilo que eu elaborei. Eu mesmo elaborei aquilo, fiquei muito feliz, muito contente com o resultado, porque foi obra minha, foi em caráter individual, gostei muito daquilo que eu fiz. Então hoje a gente vai se resguardar nessa questão. Como eu posso elaborar um bom desenvolvimento para minha redação? Tá bom? E aí, nós temos que ter em mente o seguinte: e aí, pessoal, nessa premissa de se fazer um bom desenvolvimento, é interessante alocar algumas situações e características a vocês, né? Por exemplo, o desenvolvimento ele não pode ser uma continuidade da introdução, certo? Tem uma relação íntima proximal entre eles dois, mas existe uma independência. Como assim? Muitos alunos caem no vício de se começar com algumas frases já pré-formuladas de abertura do desenvolvimento. Isso não é interessante, tá certo? É interessante no terceiro parágrafo ou no quarto parágrafo, se você optar em fazer 4 parágrafos ou 5 na sua redação, tá certo? No caso, fica sendo o segundo de desenvolvimento ou o terceiro de desenvolvimento. E aí, isso significa que ao começar o desenvolvimento, é como se nós estivéssemos começando o texto novamente. A gente nunca pode alçar essa conexão entre introdução e desenvolvimento de modo muito direto, nunca fazendo uso desses termos. Por causa disso, com isso,
baseado nisso, dessa maneira e assim por diante. Não é interessante, não é saudável começar dessa forma, tudo bem? E aí, o importante é você criar um texto bem conectado. Aí você me pergunta, mas, ô Geraldo, como assim? Você acabou de dizer que é importante sim criar um texto bem conectado, mas não posso representar utilizando aquelas frases já pré-formuladas no meu desenvolvimento, atrelando a minha introdução ao meu desenvolvimento. De fato, você vai criar os seus períodos frasais correspondentes ao primeiro parágrafo, ou parágrafo de apresentação, de introdução, mas você não pode utilizar aquelas frases pré-formuladas para se criar uma conexão direta entre introdução e desenvolvimento. O desenvolvimento é como se fosse a gênese, o nascimento de uma nova particularidade do texto. O importante é você não pecar quanto ao uso de informações correspondentes àquilo que está sendo cobrado na temática do texto. Por exemplo, se o texto vai falar sobre uma ação sustentável, você fala alguma coisa acerca dessa ação sustentável no parágrafo de introdução e dá continuidade trabalhando em meio à criação de novos argumentos e exemplos e tudo mais no desenvolvimento, mas não fazendo uso daquelas frases pré-formuladas, tá certo? E aí, por exemplo, eu coloco aqui para vocês. Estava frio, levantei cedo, precisava ir para a aula. Foi um esforço. Valeu a pena. Finalmente aprendi a matéria. Nós temos aqui 6 períodos frasais, 6 frases, tá? Com sentido completo é concebido como frase. Letra maiúscula, pontuação final. Só que você percebe que você não pode escrever nesse formato na redação, tá certo? Você vai ter que estabelecer uma conexão entre essas frases, tá ok? Fazendo uso de conectivo e até mesmo outro tipo de pontuação. Até porque eu não vejo nenhum tipo de vírgula, eu não vejo uma conjunção, eu não vejo uma preposição, eu não vejo um advérbio. Então, eu não posso constituir um texto dessa forma. Para isso, eu tenho que estabelecer uma conexão. Por exemplo, apesar de estar frio, vírgula, levantei cedo, vírgula, pois precisava ir para a aula. Olha só como a constituição do meu primeiro período frasal deu certo agora, tá bom? Isso foi um esforço, vírgula, mas valeu a pena. Ponto final. Outra constituição bacana com sentido completo, fazendo uso de novas pontuações, tá bom? Afinal, aprendi a matéria. Olha só a questão da conjunção presente, tá bom? Você percebe que tudo aquilo que foi feito anteriormente, agora eu consegui refazer de modo mais acadêmico, respeitando a norma culta e laçando essa questão da conexão, da dependência, de fazendo uso de novas classes gramaticais que são exigidas nas competências para a correção do seu texto. Tá ok? Então, isso é muito importante. E por falar em importante, pessoal, guardem essa dica. Cuidado para você não escrever uma frase e deixar ela solta de modo extremamente subjetivo, dando a impressão de aquela frase ter sido surgido do nada. Isso não é bacana, isso não é saudável para a constituição do seu texto, tá bom? Então, mas assim, qual é a função propriamente dita, ô Geraldo, da criação de um desenvolvimento para minha redação? E assim, pessoal, praticamente a função de se criar um desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é chamado como argumentos individuais, chamado também de argumentos individuais, é de suma importância. Você deve consultar os textos motivadores, os textos motivacionais. Só que você não pode fazer uso única e exclusivamente deles. Você vai ter que trazer a sua bagagem, o seu conhecimento de mundo, e é importante para mim, corretor do seu texto, saber quais elementos você traz de bagagem. O que você sabe, o que você conhece, o que você já ouviu falar sobre aquele tema, tá bom? Então é para isso que serve o desenvolvimento. Você vai discorrer sobre o que você já sabe acerca daquilo, tá bom? Outra coisa também, que é função do desenvolvimento,
é explicar cada frase da introdução em um parágrafo. É aquele retorno, aquela volta que você vai fazer para explicar um pouco mais e melhor, explicitar aquilo que você já colocou no primeiro parágrafo, tá bom? Então você vai fazer uma retomada das suas ideias desse parágrafo de desenvolvimento, tá ok? E agora para vocês eu trago aqui 4 tipos de argumentos, de modos importantes, bacanas de se argumentar, de se colocar também no seu desenvolvimento, tá bom? E aí nós temos um conjunto, um conglomerado bacana com alguns tipos de argumentos, tá certo? Por exemplo, o primeiro tipo de argumento, a chamada argumentação por citação ou de autoridade. Neste tipo de argumento, utiliza-se a voz de outras pessoas que corroboram, ou seja, que confirmam a opinião do autor. Normalmente, essa pessoa ou instituição citada é um especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável. Tá bom? Então, assim, pessoal, ou é um autor, uma pessoa super importante, conhecedor da área, estudioso, cientista de determinada área que faz parte do tema do texto, ou uma instituição. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Ministério da Cidadania, certo? Mas o que? Nós temos inúmeras instituições, certo? Que fazem parte, que corroboram para os nossos argumentos aparecerem dentro do texto. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, essa gama de ministérios, tá bom? Que eu vou deixar para apresentar melhor na parte conclusiva do texto, mas que nem por isso a gente pode fazer uso antes deles, né? Então a tese, a leitura é extremamente importante. Aí eu trago para vocês um parágrafo de desenvolvimento, falando acerca dessa questão, de a leitura ser extremamente importante. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Isso foi uma concepção minha. Eu não utilizei essa minha particularidade advinda de texto motivador. É do meu conhecimento, é do meu arcabouço, tá? E aí sim, agora eu vou trazer uma coisa que eu vi lá no texto motivador, ou que eu vi no jornal semana passada, enfim, que pode se fazer uso e acoplar no meu texto. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Olha só que fragmento. Uma reportagem, eu não citei que reportagem foi essa, de onde ela foi extraída. Mas eu citei que esse conteúdo, essa passagem, esse fragmento do meu texto, do meu desenvolvimento, nasceu em cima de uma reportagem que eu li, que eu assisti, tá bom? E tudo mais. E aí, de novo, eu trago para fechar o meu desenvolvimento uma ideia própria minha. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Olha só que bacana. Eu emendei, eu coloquei aqui 3 períodos frasais, né, para constituir esse meu parágrafo de desenvolvimento, onde 2, o primeiro e o terceiro, foram elaborados por mim, foram de autoria minha, né, de autoridade minha, e o parágrafo e a passagem do meio foi justamente extraída de uma reportagem que eu assisti, né, que eu vi, quer dizer, em uma revista de grande circulação nacional. Mas eu não preciso propriamente citar que revista foi essa. Tudo bem? Esse foi o primeiro tipo de argumento. A gente agora vai trabalhar o tipo de número 2, a chamada argumentação por dados concretos. Estes argumentos, eles se baseiam em demonstrar a opinião através de estatísticas, ou seja, dados que revelam o que o autor quer provar. Um tipo de argumento muito utilizado pelos estudantes, tá certo? A tese é a seguinte: o brasileiro não tem o hábito de ler, o que infelizmente é uma grande verdade.
Em uma pesquisa recente sobre os hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em 27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com o livro. Os argentinos vizinhos ficaram em 18º. Você percebe que a questão da estatística, né? O número ordinal que foi utilizado, o 27º, representa essa coisa estatística. Assim também como essas 5,2 horas, tá certo? Gastas pelos estudantes, pelos leitores aqui do Brasil, tá bom? Por semana com o livro. Então essa parte em branco, pessoal, é justamente essa argumentação por dados concretos. Não é uma coisa inventada. Novamente eu estou aqui me resguardando em cima de uma pesquisa que foi feita, que foi realizada no intuito de saber quanto tempo o brasileiro gasta por semana na questão da leitura. Justamente reiterando que o brasileiro, infelizmente, não tem o hábito de ler, tá bom? Então é outro tipo muito importante, é chamada argumentação por dados concretos. E aí nós nos deparamos agora com o tipo de número 3. Eu falei para vocês que são 4, tá bom? E a gente vai trabalhar os 4. Agora, o tipo de número 3 é chamada argumentação por exemplificação, outro tipo também muito adotado nas redações dos estudantes do país. Aqui se faz a defesa da tese, através da apresentação de um exemplo, um fato, um acontecimento que demonstre o que o autor quer provar. Aí eu coloco para vocês uma observaçãozinha bastante bacana. É preferível que o fato escolhido seja amplamente conhecido, porém não precisa ser verídico, mas reconhecidamente verossímil, ou seja, acontecido. Deve estar o mais perto possível da realidade. Tá bom, pessoal? Não é inventar. Você precisamente pode não saber colocar no seu texto, mas você também não pode inventar de modo algum. Tá bom? Nós temos aqui como tese: o Brasil começa a dar mais importância à leitura. Um dado importante, também um dado verídico, verossímil. Mas por que será que o Brasil começa a permear essa ideia, esse ideal de dar uma melhoria nessa questão da leitura, uma importância um pouco maior na questão da leitura? E aí ele traz uma citação bastante bacana, né? Por exemplificação. Um jovem senta no metrô, abre sua mochila, retira um livro e começa a ler. Essa é uma imagem cada vez mais frequente e que reflete uma lenta mudança de hábitos no Brasil. De fato, pessoal, na parada de um ônibus, né, ou até mesmo em outros lugares e estabelecimentos, a gente, às vezes, vez ou outra, consegue se deparar com alguém lendo, né? Não somente alguém com fone de ouvido, mexendo no celular, nas suas redes sociais, mas alguém lendo. É muito raro, é difícil, mas ele deixa bastante claro que é uma imagem frequente, mas ainda bastante lenta aqui no país. Agora, olha só que bacana essa questão do exemplo que ele trouxe, né? Gradativamente ele vai vendo que essa mudança é lenta, mas ela vai acontecendo, tá bom? Então isso se chama argumentação por exemplificação. Isso não foi inventado, ele colocou de modo realista, tá bom? E aqui nós temos agora, para finalizarmos, o quarto e último tipo de argumentação, a chamada argumentação por causa e consequência. Pessoal, toda causa tem uma consequência e toda consequência tem a sua causa, tá bom? A argumentação aqui passa por uma questão de lógica. O autor, ao usar este tipo de argumentação, estabelece uma relação entre o motivo, no caso a causa, e a consequência, o efeito de determinado fato. Assim, o autor, ele pretende de maneira lógica provar a sua tese. Eu trago para vocês aqui a tese. O hábito da leitura traz benefícios incríveis, uma grande verdade. E aí o parágrafo de desenvolvimento elaborado foi o seguinte: os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura, incentivado durante toda a vida escolar, desenvolvem seu senso crítico e mantém seu rendimento escolar em um nível alto.
Olha só que bacana, certo? A causa e a consequência, tá ok? O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos. Mas a tecnologia está afastando nossas crianças dos livros. O que eu falei anteriormente, né? A super, hiper, mega dependência de uso de celular, de rede social, de se afogar na internet. Tem gente que não navega na internet, tem gente que se afoga na internet. Né? Uma dependência da hora que acorda, da hora que vai dormir, comendo o celular junto, enfim. Então aqui nós percebemos, pessoal, nesse parágrafo de desenvolvimento, a causa e a consequência, né? A causa é essa. A criança que tem o hábito da leitura, ela tem esse tipo de consequência, esse efeito, desenvolver o seu senso crítico bem mais rápido e ter um nível mais elevado no seu rendimento na escola, tá bom? Então esse tipo de causa e consequência é bastante bacana também de se construir nos textos de vocês, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Sobre desenvolvimento. Lembrando que aqui nesse vídeo eu trouxe 4 tipos de desenvolvimento, tá bom? Para você elaborar e se sentir um pouco mais confiante e confortável na hora de se constituir a sua redação. Lembrando que essa aula de hoje foi a continuação da aula passada de redação, que eu novamente irei disponibilizar para vocês através do link que já foi posto no YouTube e também no grupo de vocês, tá certo? Forte abraço e aula que vem de redação irei falar sobre a conclusão do texto, tá bom? Forte abraço.